Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Um super beijo para Leila Ferreira da Cruz, Elio Júnior de Goiânia, esposo da Cida Silva, beijo. Um beijo para o Fernando, muito especial. Kevin Nogueira, um beijo, Kevin. Maísa Oliveira, beijão, meu amor. Adriana Castro, de Viçosa, Minas Gerais. E Marta Gonçalves, super beijo para vocês, meus amores. Um beijo também para Jucirley Soares, que no finalzinho do vídeo eu vou falar sobre o que você me pediu, que é sobre tutorar plantas. Amores, eu fiz esse gráfico, desculpa minha voz, eu fiz esse gráfico referente a uma montanha, ok? Clima tropical, certo? Que é o nosso clima aqui no Brasil. E as divisões por altitude. Então, acima de 1.000 metros de altitude, mais frio. Entre 1.000 e 500 metros, frio para ameno. Entre 500 metros ao nível do mar, para baixo, certo? Levemente ameno. Quanto mais perto do nível do mar, mais calor faz onde você mora, se você mora em clima tropical. Então, eu fiz esse gráfico para vocês entenderem que algumas orquídeas têm em suas origens, em sua origem inicial, o desenvolvimento em montanhas acima de 1.000 metros de altitude, ok? Tem orquídeas que vegetam em montanhas até mais de 2.000 metros de altitude. Então, muitas vezes você adquire uma orquídea, um híbrido que tem em sua genética uma orquídea que originalmente veio de um local tão alto para depois ser reproduzida e vendida comercialmente. Para cultivar a nível do mar, você vai ter certas dificuldades. Então, muitas pessoas têm algumas dificuldades de cultivo exatamente por isso. Eu vou abordar o gênero Dendróbio, que é um gênero que ele vai da Índia até a Nova Zelândia, certo? Então, o Dendróbio, geralmente a maioria das espécies vivem em grandes altitudes nas montanhas da Índia, Sudeste Asiática, na Austrália e na Nova Guiné. Então, existe uma gama de espécies de Dendróbio e algumas pessoas têm dificuldades que alguns deles floresçam, né? Quando se trata de morar a nível do mar. Realmente, muitas espécies de Dendróbio tem uma certa dificuldade de floração. No entanto, a maioria deles adoram calor e podem ser cultivadas ao nível do mar. Vou usar esse Dendróbio Usita como exemplo aqui. Esse Dendróbio maravilhoso, eu amo esse Dendróbio. Eu tenho algumas espécies de Dendróbio. Olha, gente, eu comprei esse Dendróbio em 2015. Em 2016 ele floresceu ano passado e agora novamente ele está florescendo em 2017, um ano após o outro. Esse ano ele está florescendo com mais vigor porque, por não sei que cargas d'água, este ano o governador Valadares realmente teve um clima mais agradável e fez um leve frio, que não é de costume. Por exemplo, no ano passado, aos anteriores, na minha cidade, no mês de agosto já estava torrando a frigideira aqui. Você poderia fazer, meu pai do céu... Fritar ovo no asfalto. Fritar ovo no asfalto, qualquer coisa relacionada a absurdos com relação ao calor na minha cidade, você poderia fazer. Esse ano, nós já estamos no mês de setembro e ainda o calor não voltou como a gente tem o costume de senti-lo. Então nós estamos assim aterrorizados, achando realmente que vai ter o fim do mundo, porque governador Valadares nunca foi tão fresco e um clima tão agradável. Tá bom? Então, a maioria dos dendróbios florescem naturalmente no calor. Mas existem muitos dendróbios, como o Tissifloro, né? Esses dendróbios que as pessoas amam, que são maravilhosos, que me parece que eles têm uma dificuldade de floração por necessitar de um pouco mais de frio. Nós temos um exemplo claro do Cibidium, que é uma planta que não floresce em locais quentes, muito difícil. Temos o exemplo claro da Ceologene cristata, que é uma planta que automaticamente morre em locais quentes. As plantas do grupo da Madesvallia e da Drácula também não suportam calor. Então você tem que tomar cuidado com as plantas que você adquire. Nesse gráfico aqui, por exemplo, vou usar a Serra da Mantiqueira, que é aqui no nosso país, que é um exemplo. Ela está a mais de 1.000 metros a nível do mar. Então, aqui, bem no alto, Sophronitis coccinea, Sophronitis brevispaniculata, essas Sophronitis maiores gostam de vegetar mais ou menos nessa altitude, tá? Então, às vezes você traz em cultivo aqui
para o calor e elas não vão bem. Eu não estou falando de tirar lá da natureza, eu estou falando de comprar em orquidários profissionais que já estão reproduzindo essas plantas, e mesmo sendo reproduzidas em orquidários profissionais, elas carregam em sua genética a sua história, né, de onde elas têm, da sua origem. É mais ou menos isso que eu queria falar. Outra planta que é muito comum são as colmanaras, que é um híbrido baleara, e entre outros híbridos que envolvem o gênero Odontoglosso, que são de montanhas altíssimas, né, aqui da América do Sul, Colômbia, Equador e etc. Eu vou usar essa plantinha que vai ser sorteada, né? As colmanaras, as balearas, são híbridos envolvendo Odontoglosso, Miltonia, Oncídio e entre outras coisas mais, que geram, né, essas plantas muito vistosas. O que acontece é que essas plantas, apesar de ter Oncídio no meio, Miltonia, o gênero colmanara o gênero Odontoglosso é um gênero muito complicado de cultivo em locais quentes, porque é uma planta que automaticamente não suporta calor, assim como o Miltoniopsis da Colômbia. Tá bom? Então, na verdade, os dendróbios, muitos dendróbios, eles precisam também de um pouco de frio, certo? Para que tenha uma boa floração. Aqui em locais quentes, todos os dendróbios que eu vou mencionar agora, você pode comprar sem medo que vão florescer bem. Dendróbio anosmo, dendróbio afilo, que é o Pierardi, o dendróbio Lindley, o dendróbio usita, que eu acabei de mostrar, tá? E dendróbio fimbriato, dendróbio moscato. Então existem dezenas de dendróbios que você pode cultivar em local quente, tá? Sempre evitando espécies que têm uma certa dificuldade de floração em locais quentes, tá? Bem, falei sobre a altitude, a diferença de altitude. Então, se você mora em locais ao nível do mar, que faz muito calor, cuidado com plantas que têm uma origem de grandes altitudes. Um exemplo muito grande disso é que na Chapada da Diamantina, que está mais ou menos aqui nesse nível também, vegeta tanto a Adrolélia cincorana como a Cattleya elongata. Aqui eu não consigo cultivar a Adrolélia cincorana. Elas não florescem, desenvolvem raquítica muito ruinzinha, mas não floresce. Já a Cattleya elongata tanto desenvolve como floresce em locais de baixa altitude. Às vezes, não se trata apenas do clima, se trata da planta, certo? Eu cultivo várias celogem, graminifolia, flácida, tomentosa, e elas se desenvolvem, a virens, entendeu? Mas quando eu tento cultivar a Ceologene cristata, é morte na certa, tá bom? Então, amores, falei sobre altitude, diferença de clima, cultivo, especialmente sobre dendróbio e colmanara, que é um híbrido envolvendo Odontoglosso, que é uma planta muito chatinha de cultivo em locais quentes. Agora eu vou mostrar uma planta que está tutorada, que eu comprei já tutorada, e vou explicar um pouquinho para vocês. Vem cá, meu amor. Essa Cattleya granulosa, ela foi comprada no ano passado na exposição de orquídeas lá em Teoflotone, do senhor Eduardo Marques. E ele tem o hábito de tutorar as plantas, que é usar palitos de churrascos. Dá pra ver aqui? Palito de churrasco. Esses arames tortos aqui é onde estavam as flores, ou seja, ele tutorou as flores para que as flores ficassem bem posicionadas. Você também pode usar um arame grosso, galvanizado e flexível, né, para tutorar suas plantas. Mas geralmente usam palito de churrasco grandes, porque eles são mais baratos. Então, tutorar as plantas é simplesmente posicionar os pseudobulbos de uma forma que você queira que eles fiquem alinhados, e a distribuição das flores, tá? Você pode fazer isso, eu não faço, minhas plantas são todas livres, leves, soltas. Eu gosto delas mais ao natural. Elas podem ficar desembeiçadas, não tem problema, tá? Mas você pode tutorar as suas plantas, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar como que eles fazem com arame. Não precisa mostrar com palito de churrasco, porque é só você fincar o palito de churrasco no vaso e usar esses aramezinhos aqui maleáveis para você poder amarrar as suas plantas. Amores, qualquer coisa é só perguntar. Super beijo.